Olá pessoal, Marden César aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GambaCast, a nossa jornada semanal para tirar a gestão das prateleiras do papel e trazer para a vida real. Hoje o episódio tem um peso emocional gigantesco para mim. Nós estamos abrindo o nosso especial do mês das mulheres e eu fiz questão de trazer alguém que conhece o meu próprio chão de fábrica de muito perto. Eu sempre falo aqui que o verdadeiro Lean, né, a verdadeira melhoria contínua, não é feita de máquinas. É feita de comunicação, é feita de gente. E o currículo da minha convidada de hoje é a prova viva disso. Ela tem mais de 30 anos de atuação em comunicação corporativa, é formada em relações públicas, tem MBA em gestão de crise, é pós-graduada em ESG. Você deve estar se perguntando: "Marden, o que uma especialista em relações públicas está fazendo num podcast de Lean e gestão industrial?". E é aí que o jogo vira, né, porque ela pegou toda essa bagagem humana, levou para o chão de fábrica. Nós trabalhamos juntos como especialistas em tecnologia e manufatura enxuta no Senai de Ribeirão Preto. A nossa sintonia em misturar a dureza do processo com a leveza humana era tanta que nós ganhamos o apelido de a duplinha. Depois a duplinha mais um, mais dois, mais a gente respirava indicador, máquina e tecnologia, mas éramos guiados aí por uma verdadeira, absoluta conexão genuína e entregas de resultados. Hoje a minha amiguinha voou ainda mais alto, ela continua lá em Ribeirão Preto, mas agora como uma grande consultora de inovação e empreendedorismo, a pessoa que conecta startups, indústria, transforma o caos ali das ideias em negócios sustentáveis. Estou falando de Patrícia Petrel, a Paty. Paty, que honra ter você aqui no episódio 3 do GambaCast. Seja muito bem-vinda. Marden, obrigada. Não tenho nem palavras para dizer todo esse currículo aí maravilhoso. Sabe que outro dia eu entrei em aula, em sala de aula, né, no Senai a gente faz muito isso, né, de trazer o que a gente vê na prática para os alunos, e eu brinquei com eles que eu já tenho meio século, né, então você trouxe aí que eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de experiência, e isso é verdade, mas para mim é um prazer enorme, acho que a nossa conexão desde o início, né, dizer que nós fomos entrevistados no mesmo dia e quase entramos na empresa no mesmo dia, mas dali daquela conexão inicial foi o pontapé para que se tornasse a duplinha, né, e que outros viessem agregando ao nosso grupo aí, a gente chegou a ter a duplinha mais 7, né, de tanto que a gente tinha conexão nesse som de fábrica, então para mim é um prazer de fato. Acho impossível, né, não começar por essa sua transição que eu acho fascinante. Você construiu uma carreira belíssima na saúde, lidando com comunicação interna, eventos, gestão de crise em grandes hospitais. De repente, você se mergulha de cabeça na manufatura enxuta, no Lean, no 5S, lá no Senai. E para quem está nos ouvindo agora e acha que comunicação e engenharia de produção são mundos separados, algumas perguntas iniciais, né, como é que essa sua bagagem de relações públicas, te entender dos de gente, né, fez de você uma especialista em tão diferenciada? Como foi levar essa escutativa por meio de máquinas e dos indicadores? Eu vou te confessar que eu já entrei em chão de fábrica antes dessa história minha de trabalhar em comunicação interna. Joguei. Eu eu tenho familiaridade com manufatura enxuta já há uns 20 anos, que foi dos empregos que eu tive quando eu mudei para Santos, dentro de uma produção de uma confecção de moda. E de lá para cá, o Lean, ele fez parte do cotidiano da minha vida. E aí, o meu grande sonho sempre foi trabalhar com comunicação e eventos, então eu fui estudar para ser relações públicas. E aí, o que que transforma isso? Muito isso que você falou agora há pouco, a gente olha para a gente, eu não vou olhar para a máquina. Então, quando eu estou num chão de fábrica, eu tenho muito respeito pelos colaboradores que estão ali,
né. E acho que essa questão humana da gente olhar o contexto como um todo e entender que as pessoas que estão ali, elas têm que entender que tem um propósito, eu acho que o trabalho delas fica muito mais leve. Então, acho que você deve se recordar quantas vezes que eu cheguei ali no chão inicialmente, né, quando a gente fazia apresentação para a equipe, falava a respeito do que íamos trabalhar, de falar do propósito da empresa, né. Então, se você trabalha dentro de uma fundição, você não está só fazendo peças ali, né, você não está só fundindo ferro. Às vezes você está construindo alguma peça que é de uma máquina que vai ser instalada, por exemplo, na casa da tua família, né, então isso acaba virando um contexto, ou é uma peça que vai fazer parte de um motor de popa de um barco que você adora pescar e, por um acaso, talvez aquela peça que você construiu há 7, 8 anos esteja dentro de um barco hoje, que você está ali navegando pelo rio, né. Então, a comunicação e o ser relações públicas, né, eu acho que traz muito essa visão humana de fato, de as pessoas entenderem que tem um propósito, que a gente não está simplesmente construindo peça, né, ou máquina. Que fala bacana. Paty, eu me espelho muito nisso, né, porque essa parte eu aprendi muito com você, porque eu era muito de processos, e a gente aprende muito a olhar para o processo, esquece do lado humano da questão. E uma das minhas mudanças de comportamento em termos da consultoria foi trazer essa visão humana, né, tanto é que a gente foi fazer pós-graduação em ESG, né, eu gostava muito da governança e esquecia do social, esquecia do ambiental, que não é só o ambiente externo, Isso. principalmente o ambiente interno ali. E pegando exatamente esse gancho aí de que processo só funciona quando o pessoal compra a ideia ou entende o propósito, vamos dar um salto aqui para o momento atual. Hoje você é consultora de inovação e empreendedorismo em Ribeirão Preto. Você está ali no container do Supera Park, né, respirando o ar do Ribeirão Valley. O mundo das startups é fascinante, ele respira agilidade, disrupção, tecnologia de ponta, mas quem vive os bastidores ali sabe que ele também respira uma outra palavra muito perigosa. Muitas vezes a gente vê fundadores brilhantes, com ideias geniais, mas que não têm a menor ideia de como estruturar aí um processo. E aí a operação acaba engolindo o fundador. Aí entra a sua missão, que você mesma descreve como auxiliar startups a crescerem de forma sustentável com processos eficientes. Como gestora desse hub de inovação, eu te pergunto, como é que você ajuda essas mentes tão criativas a arrumarem a casa, a aplicarem o Lean e a gestão, sem perderem aquela velocidade e agilidade que a startup precisa ter? Complexo, hein. Eh, o ser sustentável hoje está muito na moda a gente falar, né, ser sustentável, mas o que eu sempre procuro dizer é: ser sustentável é que você tem que ser autossuficiente, você tem que fazer as coisas. A sustentabilidade não está só relacionado ao meio ambiente, né, que está muito em moda. Se a gente for falar de governança, você que é desse métier aí, a gente fala de governança, sei lá, há mais de 50 anos. Uhum. Mas quando a gente traz para o caos de uma startup, né, o que que é uma startup? Ela tem a necessidade de ser uma empresa muito jovem, de ser de base tecnológica, e aí o base tecnológica não é só de software, né, de tecnologia, ela pode trazer, uma manufatura nova, um processo novo, um metal novo, né, um medicamento novo, então são vários estudos que saem principalmente da academia. E aí quando eles trazem esse contexto que vai atender o mercado, porque aí também precisa atender o mercado, porque senão eu tenho ali, às vezes, uma patente simplesmente por ser patente, porque é uma invenção, mas que ninguém utiliza, né. Então quando eles vêm da academia e entende que o trabalho acadêmico pode se transformar numa startup, é um pouco caótico de fato, mas a gente utiliza ferramentas hoje, então como que eu faço para estruturar? Primeiro eu vou entender o mercado.
Então se eu tenho uma ideia, se eu tenho um produto, um processo bom ali, bacana para poder colocar no mercado, eu vou entender de fato se o mercado precisa ou não. Esse é o primeiro ponto. Então a gente vai utilizar uma ferramenta lá de inovação que se chama Tan-Sanson. Eu vou verificar no mercado se aquilo tem aderência ou não, né. Aí eu vou fazer pesquisa. Quem que eu vou pesquisar? Quem eu acho que vai utilizar a minha ideia. E aí, a partir daí, a gente vai criando processos, apesar de ser muito rápido o escalonamento de uma startup, a gente vai criando processos para que ela seja sustentável, que ela seja sustentável. Hoje ela está com um funcionário, daqui a pouco ela tem 3, 10 e aí passa 4, 5 meses, ela está com 50. Se ela não começou com um processo estruturado no começo, com certeza lá na frente vai ter problema. E a gente vê muito isso em empresas jovens também, né, pode ser um comércio, um serviço ou mesmo uma indústria, né. Por exemplo, um aluno saiu do Senai e ele tem a ideia de criar um sistema de automação para poder atender residências. Então ele começa a fazer esse trabalho, daqui a pouco ele precisa fazer precificação, precisa fazer divulgação, né, precisa entender a dor do cliente para trazer a solução. E aí a gente começa auxiliando desse ponto, para ser sustentável de fato. Então, tem que ter um começo, meio e fim, né, e esse fim ele é escalado e vai infinitamente aí dependendo das startups. Legal. O famoso sair do amadorismo, Paty. A gente fala muito Exato, isso e exato. as empresas às vezes não entendem. Eu brinco hoje nos meus atendimentos, nas consultorias que a gente faz, vamos profissionalizar? Vamos colocar processos dentro da sua empresa, né, e as pessoas têm que quebrar essa visão que colocar processos é burocracia, É na travar, verdade né. é organização. É organização. Show. Isso me leva, Paty, a um ponto crucial. Existe um gigantesco no mercado, além da que padronização, método, o próprio Lean, né, matam a criatividade, que para inovar você precisa ser totalmente livre e desestruturado, né. Na sua vivência diária de inovação aberta, como é que você prova na prática que, na verdade, a boa gestão que faz a inovação e não o contrário, né? Para manter a empresa, a startup de pé a longo prazo. É, tem, essa questão de crescer sustentável, a gente vai encontrando os gargalos e onde tem as falhas e os riscos. Então, quando a gente fala da inovação aberta, que é trazer uma empresa que tem interesse em inovação e uma startup que tem ali a solução para entregar, né. Quando a gente consegue fazer esse match, né, e essa startup tem uma boa gestão, ela vai conseguir escalar de uma forma muito tranquila e segura. A gente tem grandes exemplos aí de startups disruptivas, a Uber, a Airbnb, a iFood, e aí o que que as tornam diferentes, né? Por que que elas conseguiram chegar aonde outras não chegam? Justamente porque elas tiveram uma estruturação, né. Não foi, elas cresceram de forma caótica, tá, isso é fato, não tem como uma startup não crescer de forma caótica, mas é um caos estruturado, né, é um caos que tem ali as caixinhas dos departamentos, sabe quem que cuida de cada coisa. Normalmente o founder ali, o CEO da startup é o grande inventor, e na grande maioria das vezes não é ele que faz a gestão, então ele vai ter uma equipe que faz a gestão e ele cuida desse processo de inovação para que a empresa continue evoluindo, né. Não tem como a gente crescer um país, uma empresa, uma cidade, se não tiver inovação. A gente precisa inovar para crescer. E eu ouvi uma vez um biólogo falando que o ser humano é o único indivíduo vivo, né, que tem essa capacidade de transformação que a gente tem, né. Então, se eu faço as coisas do mesmo jeito, eu vou ter resultados do mesmo jeito. Se eu faço diferente, vai ser diferente. Aí, se eu faço diferente, estruturado e organizado, a probabilidade de dar erro é muito pequena. Então a gente vê esse crescimento e a inovação acontecendo de fato. Ou finalzinho dessa frase aí, eu falo que é a diferença aí de correr risco e correr perigo, né, podemos É, dizer assim.
uma startup estruturada, ela corre riscos. Sim. O cara que só vive no caos ali acaba correndo perigo. Podemos trazer essa visão aí, o que que você acha? É mais ou menos por aí, sim. Eu tenho projetos, por exemplo, que eu acompanho há 1 ano, 2 anos, que já receberam investimentos 2 vezes e que continuam escalando. O que que um investidor olha? Ele olha principalmente essa questão de gestão. Primeiro se ele vai ter lucro ou não, né, porque a gente fala de, eh, empresas com fins lucrativos. Ah, Então o investidor vai olhar muito isso, se ele vai ter lucro, qual o tempo que ele vai ter lucro. E aí depois ele vai olhar a aderência de mercado, se isso é sustentável, por exemplo, se é algo, que vai reduzir a emissão de carbono, né, ou não. Falando de startups disruptivas aí que a gente tem, no meio de biotech. E aí ele olha isso e fala: "Ah, ok, mas essa empresa é estruturada, essa startup eu estou vendo que tem uma maturidade, né, que ela já saiu dessa questão de amadorismo". E por outro lado eu tenho startups que estão há 7 anos patinando e que não conseguem investidor, que não conseguem escalar, porque tem um olhar muito voltado para a pesquisa apenas e não consegue estruturar para o mercado, né. Então quando a gente olha os 2 lados ali, não é que uma está certa e a outra está errado, sabe, são momentos diferentes e às vezes aquele projeto morre de fato, porque quando a gente entra na escala ali de vida de uma startup, tem o vale da morte, né, isso é famoso quando a gente fala do vale da morte, é justamente, tipo, a tecnologia está validada, a gente sabe que tem potencial, que tem como escalar, mas o negócio ele não tem gestão e não tem estrutura. Então isso faz com que a startup não escale e de fato às vezes o projeto morre ali, né, porque não tem investimento, chega uma hora que não consegue suportar mais, né. ou bacana. Paty, é brilhante ouvir isso, que a gente traz a questão da criatividade, né, ela deixa de ser um hobby, né, e passa a ser um negócio. E principalmente dentro da inovação, se eu tenho uma criatividade, mas eu não gerencio de forma adequada, estou gastando dinheiro e não estou tendo retorno, né, que é, como você disse aí, a questão do investidor, ele vai buscar algo que dá retorno financeiro para ele, porque a gente não tá para perder dinheiro. Eu costumo falar muito nos meus atendimentos que o dinheiro é o único ser aí no planeta que ele não leva desaforo para casa por hipótese alguma. E a gente precisa trabalhar isso independente ali do setor ou da área que nós estamos atuando. Sim. E quando a gente coloca o processo para rodar redondo, a gente libera a mente do empreendedor, do pesquisador ali, para focar no que realmente importa, que é gerar valor para o mercado, para o cliente, para quem ele atua aí no produto, qual que é o serviço que ele está prestando, o que que ele está desenvolvendo ali e para quem que ele está desenvolvendo aquilo. Uhum. E Paty, entrando agora no coração do nosso episódio hoje, né, nós estamos aqui abrindo o especial do mês das mulheres aqui no GembaCast. Não é segredo para ninguém que o chão de fábrica, a engenharia, a tecnologia, o ecossistema de startups ainda são ambientes muito masculinos, para não dizer machistas. Você é uma gestora, você lidera um hub de inovação de peso, você senta na mesa com indústrias, com fundadores de startups, você cobra ali os processos, analisa os cenários e dita o ritmo do jogo. Tem uma frase sua que eu li que me marcou muito que diz o seguinte: conquistas são intencionais, construídas com práticas que valorizam e respeitam as pessoas. Eu queria aí que você falasse diretamente para as mulheres que estão nos ouvindo agora e que lutam diariamente para ter voz nas empresas, né? Quais foram os seus maiores desafios para consolidar, ganhar o respeito, se tornar essa gestora de referência num ambiente tão duro? Como é que a sua habilidade de comunicação, relações públicas, te ajudou a quebrar essa barreira de preconceito e a construir essa cultura inspiradora por onde você passa? Ó, desafiador de novo, hein. O eu parto de uma fala de um lugar muito privilegiado, né, eu sou uma pessoa branca que tem olhos claros, tive
uma boa estrutura familiar, né, tive boas oportunidades, se eu aproveitei ou não, aí já são outras questões, né, então eu já parto, do metade do caminho. E aí eu fiz balé clássico durante muitos anos, né, então eu tenho uma postura muito ereta, e isso intimida muito as pessoas, falam: "Ai, lá vem a pessoa esnobe, lá vem a pessoa que é metida". E nos últimos 20 anos eu tive muito que mudar essa postura. Depois que eu voltei para o interior aqui, estou aqui em Ribeirão já há 6 anos de volta, eu falei: "O que que faz a diferença da gente estar numa empresa, num chão de fábrica e que as pessoas te escutem, né?" Porque uma coisa é simplesmente estar ouvindo ali e tipo, né, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas que escute, que toque o coração, né. E aí eu comecei a praticar uma técnica que se chama report. Isso é uma técnica que eu utilizo muito, muito hoje. Ela quebra um gelo que as pessoas não entendem como que quebra esse gelo. Para quem tem curiosidade, estude, deve ter vários vídeos aí pelo YouTube, sabe, muito material bacana, porque é uma técnica que me ajudou muito. Então, se eu tô ali com um produtor rural, por exemplo, eu vou falar porta, porteira, e eu vou arrastar o R, porque é a forma que ele vai entender. E se eu estou dentro de uma grande empresa multinacional conversando com os diretores, vou usar a forma da língua portuguesa mais culta e próxima deles também. Então, esse jogo de cintura, sabe, essa flexibilidade que a gente tem é muito importante. A gente ainda vive, apesar de sermos maioria, né, eh, como mulheres, a gente ainda vive o caos do machismo, a gente é de uma herança e estrutura patriarcal, isso é muito difícil para algumas mulheres. Mas eu fico muito feliz de ver movimentos que se transformam, né, então eu não levanto bandeiras, né, não sou ativista, mas sempre que eu posso estar num painel ou organizar um evento onde eu vá falar, eu trago mulheres para trazer a fala delas. E a gente tem mulheres maravilhosas, né, se a gente trouxer aí pelas histórias, de todos os tempos, grandes invenções que a gente utiliza hoje, mas muitas invenções mesmo são, de mulheres, às vezes não reconhecidas na época, mas agora sim. E eu trago também uma questão que é de muito respeito, sabe, e às vezes a gente precisa impor esse respeito como mulher. Eu trabalho hoje numa casa que ainda a maioria são de homens, e o que eu vejo, que eu fico feliz, gostaria de ter mais, mas hoje nós já somos 5 mulheres dentro de uma equipe de 30, e cada vez que eu entro na escola do Senai, eu vejo cada vez mais, garotas jovens trabalhando dentro de CNC, sabe, estudando para ser torneiro mecânico, estudando para ser soldadora. Isso dá uma alegria, porque a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quiser. É só ter a oportunidade e ser competente, né, então a gente precisa perder o medo, eh, hoje ainda temos números críticos, né, de mulheres que sofrem violência e que não estão mais aqui, isso pra gente é muito triste, a gente caminha muito lentamente, mas se eu for falar dentro de um ambiente controlado que é uma empresa, uma indústria, é muito ir com respeito. E é muito difícil, é muito difícil. A gente já trabalhou junto em uma empresa que o empresário não fez nada do que foi sugerido, e 1 ano e meio depois, isso acho que eu nem comentei com você, 1 ano e meio depois eu encontrei um parceiro dele de trabalho, que nós também atendemos, e ele falou para mim: "Olha, você lembra aquela empresa que vocês não conseguiram fazer nada?" Eu falei: "Lembro". Ele falou: "Então, ele se arrepende amargamente de não ter colocado em prática tudo o que vocês sugeriram, porque ele viu o resultado na minha empresa, ele viu o meu crescimento e essa empresa que a gente atendeu e que seguiu, eles cresceram mais de 50% na produção.
e ele se arrependeu muito de não ter. Eu falei: "Então chama de volta, né, que a gente vai lá", tipo, se tem uma coisa que a gente é humilde e entrar no chão de fábrica para poder dar suporte, né, para o empresário e olhar, ter esse olhar, sabe, mais carinhoso, assim, mesmo que às vezes a gente fique com o coração de pedra, né, e fale que não vale a pena, por amor é sempre muito mais fácil do que pela violência, né, então acho que é E esse o recado, sabe, de a gente impor respeito, mesmo que seja para ser um pouco mais dura, mas depois a gente amolece. nossa, que depoimento que depoimento bacana, né, eu falo todo lado de cá eu fico emocionado, porque eu não tô no lugar de fala, a gente brinca É. muito, mas a gente consegue compreender, né, a gente tem muito essa troca de saber a dor do outro pelo outro, na verdade. Eu falo que quando a gente entrou no Senai em Ribeirão Preto, essa frase sua é bacana, que você falou: "Ó, tinha poucas mulheres", e eu enquanto pessoa negra, olhava do outro lado e falava: "Tem poucos negros", né, e a gente Isso. começa a questionar o status quo, né. Será que não tem pessoas nesses marcadores sociais tão competentes para estarem ocupando os cargos ali que foram ofertados, né? Será que Hum. realmente as pessoas não estão aí, as mulheres não estão aí no mercado? O que que impede elas de terem esse acesso, Uhum. né? Eu fico muito desconfortável de não ver as mulheres ocupando, como você falou, hoje vocês são a maioria na sociedade, e ainda assim tem al opa, tem alguns entraves ali que impedem vocês de terem esses acessos e as políticas não caminham com a velocidade que precisam caminhar, né, e às vezes, como eu brinco muito, que a gente tem que bater na mesa para poder fazer valer a nossa vontade, principalmente nós somos a minoria sendo a maioria na sociedade, e essas questões trazem muito esse questionamento interno, né, "Será que realmente eu estou aonde eu gostaria de estar? Será que eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer?" E hoje eu vi uma frase de uma psicanalista que falou muito marcou muito meu dia, que é: "Quem te acompanha quando você faz sucesso? Quem que você carrega quando você faz sucesso?" E é interessante esse depoimento seu, essa abertura de mente que você É. trouxe aqui pra gente. Que além de tudo mostra a verdadeira liderança que não tem gênero, mas tem competência, né, e a gente traz muito isso, no independente de quem você é, qual é a competência que você tem para estar à frente, seja de uma equipe, de um projeto, além de tudo, qual é a sua intenção, né, você pode ter competência, mas você está usando ela para qual razão ali, né? É para agregar valor? Não é? Além de tudo, você falou muito bem da questão do respeito. Eu falo que a partir do momento que o líder ou o liderado, né, ou a mulher perdeu o respeito ali pela questão que nós estamos vivenciando, a gente perdeu 90% da convivência humana. Hum. A gente volta ao status natural ali, que é o estado animalesco, né? A gente começa a perder o controle da situação e isso traz aquela questão de essência que você falou também. Qual que é a nossa essência? Que eu brinco muito nos meus atendimentos, você está aqui para quê? Qual que é a sua intenção? Você acordou com qual intuito hoje? E a gente fala que máquina, você troca a peça, você compra uma nova, você faz alguma coisa, e hoje eu vivo muito a questão do tempo de vida. Cada 8 horas de trabalho são 8 horas da minha vida que eu estou entregando ali na mão de algumas pessoas, Sim. e se não fizer sentido, se não tiver propósito, se não for inspirador, não tem um porquê de estar acontecendo. Eu penso muito nessa percepção. Quero que você aí complemente, traga mais alguma percepção que você tenha pra gente. É, né, mas eu vou muito nessa questão do respeito mesmo, sabe. A gente teve colegas de trabalho que impunha na força, né, no grito, e isso pra mim nunca vale, né. Então, se eu tô naquele lugar e aquele lugar, faz com que eu não me sinta confortável, que eu não esteja bem, então, tipo, talvez seja a hora de sair, e não tem problema isso, sabe. Eu acho que a gente pode recomeçar do zero todas as vezes, né, todas as vezes.
O ganhar dinheiro, ele é uma consequência do esforço e de um trabalho que a gente faz. Então, eu já pedi demissão algumas vezes de trabalho por questões, de saúde, de não concordar com a atitude de lideranças, eh, e a gente acaba sendo número de fato, sabe. Isso infelizmente não sei quando que vai se transformar, mas quando você pede demissão e o teu líder fala: "Ah, tudo bem, você quer ir embora, então pode ir", você fala: "Então, o que que eu faço de diferença mesmo? Trazer a essência, qual que é a sensibilidade dessa empresa onde eu estou?". E um outro ponto que eu acho relevante é a gente se posicionar e falar, né, além do respeito. Então, se tem pessoas que estão ali fazendo brincadeira ou falando de uma forma não adequada, seja para homem ou mulher, acho que a gente tem que se impor, né. Então, às vezes, eu sou um pouco a chata, tipo: "Ah, é a pessoa que está reclamando". Não, eu estou exigindo respeito, né, porque eu exijo respeito para mim, para você, para o meu colega, para a filha do colega. E outro dia eu falei para um conhecido, falei: "Se fosse tua filha, tua mãe ou esposa, você ficaria confortável com essa fala?". Então, quando a gente tem essa empatia e se coloca no lugar do outro, e fala: "Não, espera aí", né, a gente tem vários casos aí, né, na época de covid, né, "Ah, escolhe uma pessoa da tua família para ir embora com a doença", né, "Não, não vou escolher nenhuma". "Ah, então por que que você está falando que a outra família pode?", né, então precisa existir essa sensibilidade para que a gente possa ter ambientes mais saudáveis de trabalho. E aí só complementando, falando a respeito de mulheres, aqui em Ribeirão Preto, lá no Supera Parque, onde o Apilab fica, né, lá no container, tem grandes mulheres liderando startups. E é impressionante como elas são mais sustentáveis, mais estruturadas e têm uma melhor gestão, mesmo sendo mulheres que eram de laboratório 100%. É impressionante, assim, eu tenho acompanhado a carreira de algumas que se fala: "Meu Deus, eu queria ser amiga dessa pessoa, porque ela é maravilhosa". Então, tem muitas mulheres fazendo muita coisa bacana, muita mesmo. Eh, Infelizmente, a gente está aqui numa verdadeira aula, mas a gente está caminhando para o final, certo, do nosso encontro, desse bate-papo aqui no GambaCast. Eu faço questão de que o ouvinte saia sempre com algo que ele possa aplicar imediatamente. Tem que fazer sentido, né, fazer o propósito ali. E eu vou trazer aqui, imagino que tem alguém nos ouvindo agora, pode ser um coordenador de fábrica, um líder de equipe ou um fundador de startup. Essa pessoa tem uma ideia incrível na mão, o negócio tem potencial, mas ela está totalmente engolida pelo caos operacional. Ela não tem tempo de inovar, porque passa o dia inteiro apagando incêndio. A gente conhece muitos. Sim. Com toda a sua experiência em analisar cenários, estruturar negócios, qual é a sua dica de ouro? Qual é o primeiro passo, a primeira atitude prática que essa pessoa deve tomar amanhã, de manhã, ao chegar no trabalho, para sair desse caos? Respirar. Ela tem que respirar. Respirar é uma forma que a gente consegue controlar, né, é uma das coisas que a gente precisa para sobreviver, mas que a gente consegue controlar. Por exemplo, batimento do coração a gente não consegue, né, como que o sangue vai percorrer, a gente não consegue. Mas o respirar, ele é fundamental. E aí existem várias técnicas e várias práticas de respirar, né. Então quando o empresário tá porque um fundador de startups também é um empresário. Então quando o startup o empresário tá a empresária tá nesse caos e não consegue enxergar, você tem que parar e olhar de cima o processo, né. É parar mesmo, tipo: "Para aí, deixa eu ver o que que eu tô fazendo, como que é, deixa eu entender onde que tá e não tá certo, onde que a gente precisa melhorar", e aí isso você vai aos poucos fazendo uma atividade por dia. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue, entendeu? Não consegue.
Se você está fazendo uma coisa, você não consegue fazer a outra, né. Hoje a gente tem a questão das telas aí, né, então eu tenho 2 telas de computador, eu tenho o celular e atrás eu tenho uma outra TV ligada e tudo funcionando ao mesmo tempo, aí eu tenho dashboards maravilhosos que eu olho, é tudo colorido, eu não consigo ler nada, porque alguém vem aqui e fala: "Ó, porque quebrou a máquina, porque tem que comprar, porque acabou", então a gente tem que colocar um olhar por cima, para entender os processos. Se for uma empresa que tem estrutura com lideranças, é conversar liderança a liderança, entender onde que está, né, o problema ali, porque é o gargalo, né, o gargalo vai andar. Eu vou arrumar um lado e ele vai caminhar e vai o outro, e aí ele vai sempre ter esse ciclo. Mas quando a gente consegue olhar e fazer esse mapeamento do processo, do começo, meio e fim, né, a gente tem a ferramenta lá de mapa fluxo de valor, né, então o cliente pediu, eu tenho que fazer o processo, eu tenho que comprar, tenho fornecedor, vai e volta. Faz esse desenho mesmo, sabe, utiliza a ferramenta, entende, que você vai ver que o gargalo tá ali, ó, e às vezes é um processo tão simples de executar, e a pessoa continua no erro. Então para, respira, olha, não vale a pena você ficar até meia-noite tentando resolver algo. Você precisa de cabeça fresca, voltar, fazer, fazer diferente, porque se eu fizer do mesmo jeito não vai resolver, e procurar ajuda. Eu acho que tem muitos programas gratuitos, sabe, muitos, uma infinidade. O Sebrae é um grande parceiro, Senac, todo o Sistema S, sabe, tem comunidades que são de voluntários para poder ajudar. Tipo, às vezes é uma palavra ali, é meia hora de conversa que a gente consegue dar uma luz para nessa empresa, sabe, para melhorar o processo. Ou, né, pegando um gancho aí numa parte que você falou, a questão das multitelas, né, eu falo que é o mal do multifuncional. A gente viveu falando muito tempo que a gente tem que ser multifuncionais, a gente só esqueceu que a gente só tem um cérebro, né, então ele só vai pensar uma coisa de cada vez ali, e as É. empresas estão voltando aí com o especialista. Você Uhum. tem que ser especialista em alguma coisa para você poder fazer várias coisas em tempos diferentes. Muito essa pegada aí do deixa de ser multifuncional, para É, de fazer tudo ao mesmo tempo, começa, termina, começa, termina, começa, termina. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi no quando eu fiz minha pós de projetos, é: "Para de começar e comece a terminar". exato, exato. É deixar muita tela aberta, deixar tudo aberto. E tem um filósofo que ele fala que quanto mais telas a gente tem, mais operacional a gente é. Que é super bonito, né, a gente ter 3 4 telas ali, fica trabalhando, olha aqui, olha ali, faz as coisas, mas na verdade a gente só começa, né, não consegue terminar. Quando eu consigo colocar um processo e um fluxo, né, de começo, meio e fim, você terminou uma tarefa. Então, tipo, eu fico feliz pra caramba. A gente na época que eu trabalhei com moda, né, era uma fábrica de bolsas. Então, lá eu aprendi a utilizar a manufatura enxuta. Lá eu fazia peça a peça, a gente fazia conta da produção por hora. E aí uma funcionária uma vez perguntou: "Ah, por que que a gente não coloca zíper em tudo e depois coloca alça em tudo?", né. E aí eu falei para ela: "Porque no final do dia eu não vou ter bolsa. Se a bolsa tiver sem alça, eu só tenho, tipo, a carcaça". Então a gente fazia peças inteiras durante o período todo. Então era 8 horas de trabalho, eu fazia produção hora a hora, né. Se eu consigo produzir 3 com 4 pessoas, são 3 que eu vou contabilizando, e se isso não desse certo, o negócio garguelava lá no final. Mas a gente tinha que fazer bolsa inteira. Então o fazer pela metade, né, não tem como, eu tenho que fazer inteiro. E aí isso eu trouxe de lá, eu trouxe de lá. Não que às vezes eu não aplique, porque às vezes a gente começa um monte de coisa e não termina, mas ter esse começo, meio e fim, acho que isso vale muito a pena. Sensacional, Paty. Tenho certeza que muita gente vai aplicar a ferramenta do respirar, né, para, respira
Show. Depois você volta ali já nesse início da semana aí no nosso GambaCast. E agora, para a gente descontrair um pouco, testar suas reflexões de relações públicas, nós vamos para o nosso quadro de ping-pong. Eu vou fazer uma frase ou uma pergunta rápida e você responde com a primeira palavra, ideia ou frase curta que vier à sua cabeça, sem pensar muito. Você está preparada, Biguinha? Bora, vamos lá, vai. Um desperdício que mata a inovação nas empresas. Desperdício de tempo. A melhor lembrança que você tem da nossa época de duplinha lá no Senai. Ai, gente, maravilhoso. Eu vou contar de Santo Antônio da Alegria. Santo Antônio da Alegria é uma cidade pequena aqui perto de Ribeirão, da nossa região, mas ela está a 6 quilômetros da divisa com Minas. Então é uma cidade muito peculiar, assim, porque é mineiro, entendeu? Só falta 6 quilômetros para chegar em Minas. E é uma cidade que tem muitas fábricas de doces, né, de bolachinhas e biscoitos e tudo mais. E um dia nós indo para Santo Antônio da Alegria, eu, Marden e Guilherme Barreto, na entrada da cidade tem, né, escrito Santo Antônio da Alegria. Aí vira o Marden e fala assim: "O dia que eu for prefeito desta cidade, ela vai se chamar Santo Antônio do KKK". E isso para mim, eu lembrei a semana passada, a época que a gente atendeu Santo Antônio da Alegria e Cajuru, foram as épocas mais proveitosas, eu acho, de trabalho, porque como a gente tinha o deslocamento, né, a gente já ia falando de processo, já ia falando o que estava acontecendo numa empresa, noutra, tinha uma otimização de tempo tremendo, porque nós íamos em 3 e atendia às vezes 4 empresas, né, 5. Eu acho que esse período foi um dos períodos, que eu guardo, assim, no coração, tanto profissional quanto pessoal, porque a gente aproveitava muito. Eu acho que era um momento muito divertido, né, de trabalho. Santo Antônio do KKK. Paty, um livro, uma frase ou uma referência que mudou a sua forma de enxergar a gestão. Eu vou trazer uma frase que é da minha adolescência, que é: "Repense o passado, procurando aprender com as antigas experiências". Então, quando eu falo a respeito de enxergar a gestão, né, de fazer de forma diferente, é porque se a gente continuar do mesmo jeito, a empresa não sai do lugar, né, então isso, acho que seria uma boa frase. E para fechar, Paty, o que é o Gemba para você hoje? Ai, Gemba é um lugar de verdade, sabe, é o lugar onde as coisas acontecem de fato, é é onde se respira, né, é o pulmão de um negócio, né. Se a gente não tiver o Gemba muito bem definido e com as pessoas entendendo que ali é o Gemba, a coisa pode não funcionar muito direito. Então acho que é o pulmão, assim, é o lugar de coisas reais. Ou, Paty, eu não esperava respostas diferentes, nosso papo foi incrível, né, eu falo que você é uma pessoa que me agrega muito, não só como pessoa, mas como profissional também. As nossas trocas, elas são surreais, a gente consegue conversar de um a tudo em vários minutos, né. A gente tá falando de política, a gente vai pra gestão, a gente volta ali no Big Brother Brasil. Eu falo que os nossos papos, as pessoas estão de fora, pensam que a gente não tem conexão, né, a gente tem muita conexão. E você vai continuar sendo a minha eterna biguinha, eu não tenho palavras para agradecer, porque você tirou esse tempo ali na sua agenda para estar aqui com a gente. Eu tô muito feliz com esse episódio da gente conversar sobre inovação, startups. Você sempre dá uma aula, né, eu falo que você é Hum. aquela pessoa que mergulha naquilo que se propõe a fazer.
você fala com maturidade, mas o mais importante é a humanidade, né, você traz isso na sua essência, nas suas conversas, nas suas trocas profissionais. E abriu esse espaço hoje, surgiu uma ideia do nada, eu falei: "Gente, março, mês das mulheres, quem são as mulheres que eu vou chamar para participar?" E a primeira pessoa que me veio na mente foi Patrícia. Aí eu falei: "Ela tem que abrir esse especial, porque é mãe, é mulher, é empreendedora, é visionária, né, e traz toda essa visão para a gente." E para o pessoal que está nos ouvindo, que quer conhecer mais sobre o ecossistema de inovação, não só em Ribeirão Preto, eu falo que você domina ecossistema, você viaja para vários lugares aí, que precisar de uma mentoria, tanto na parte de startups, na parte de empreendedorismo, onde é que o pessoal te encontra, né? Como é que eles podem acompanhar o seu trabalho fantástico? Tá, eh, te agradecer, viu, pelas palavras, porque eu também fico muito emocionada com isso. LinkedIn, gente, é rede social, é LinkedIn, eu utilizo o WhatsApp pessoal para trabalho, mas eu impus um limite para mim e para as pessoas que é impressionante, meu celular não toca aos finais de semana, mas se precisar de uma conversa, se precisar de alguma dica, pode me acionar no LinkedIn que eu respondo, acho que com o maior prazer. E para quem estiver em Ribeirão, faça uma visita ao Supera Parque, lá onde fica o UpLab, que eu também estou sempre muito aberta para conversas, sabe. Acho que esse é o nosso papel, eu tenho o privilégio, mais uma vez, de ter como propósito de vida profissional a atuação que eu tenho hoje dentro do Senai. Né, então isso para mim faz com que o trabalho, apesar de cansativo e pesado, porque a gente trabalha muito com mente, ele é muito prazeroso, né, é muito prazeroso. Isso, pessoal. Vou deixar os links das redes sociais da Patrícia aqui na nossa descrição do nosso vídeo, tá? E do nosso podcast. É só clicar e conectar. E para você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado pela sua companhia no trânsito, na academia ou aí na sua mesa de trabalho. Se esse papo te ajudou a enxergar uma luz no fim do túnel da sua operação, se te ajudou a entender que inovar não é bagunça, faça o seguinte, pega o link desse episódio agora, compartilha com aquele colega de trabalho, com aquele fundador ou líder que está precisando ouvir isso hoje. Deixar a Patrícia fazer os agradecimentos e a gente vai começar a encerrar aqui o nosso podcast. Marden, obrigada, é meu amiguinho, muito obrigada pelo espaço, eh, como eu disse, cada vez mais importante a gente ter lugares de fala, né, e se posicionar de uma forma adequada, não precisa ter medo. Às vezes as pessoas apontam o dedo pra gente sem saber quem a gente é de fato, né, e não leve para o pessoal as coisas do trabalho, a não ser que a coisa esteja muito feia e agressiva, né, porque quem é agressivo vai ser com todo mundo, não só com um ou com o outro. E acho que tenha humildade, sabe. Eu aprendo todos os dias, o trabalhar agora com startups, para mim é desafiador, porque eu sou de uma geração analógica, né, e que me adaptei ao digital, então, eh, eu brinco que eu sou a consultora em tecnologia mais analógica que tem na equipe, mas o que me faz crescer e continuar na vida profissional é que eu tenho que aprender coisas novas todos os dias. Então hoje eu atendo startups de todos os setores e segmentos. Semana passada eu estava estudando a respeito de uma nova técnica que se chama CRISPR. Hoje eu estava falando a respeito de climas e de biotecnologia voltadas para o agro. Amanhã eu falo de máquinas e equipamentos e de grafeno. E isso faz com que a cabeça bugue às vezes, mas eu fecho a caixinha. Eu falei com o pessoal que era de TI hoje, eu falei: "Não, eu tenho tipo containers, entendeu? Então eu abro o container na minha cabeça, eu tiro o que eu preciso, eu fecho, trago um cluster ali, volta, vai, e eu aprendo todos os dias. Se a gente conseguir conciliar, essa questão de respirar, de ser humilde
e de que a gente está aqui para aprender e para passar os nossos ensinamentos, a vida fica mais leve. E muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Peço para vocês seguirem o GambaCast no Spotify, no YouTube, no Amazon Music. Dá uma avaliada lá na gente com 5 estrelas, lógico. Isso ajuda demais a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. Ativa o sininho de notificações para não perder o próximo episódio. E lembrem-se sempre, né, a melhoria contínua não é feita de máquinas, ela é feita de pessoas. Movimento não é avanço. Foque no que gere valor, né, elimine desperdício. Um grande abraço a todos, uma excelente semana de trabalho e até o nosso próximo encontro no Yamba.